Oi, turminha, e vamos aqui para a intervenção de produção textual. Essa intervenção foi realizada, tá bom? No formulário do Google Forms, tá certo? E aqui foi uma questão que eu percebi que teve muito erro. O que tinha que fazer? O aluno tinha que fazer uma leitura, uma comparação desses dois textos. Esses dois textos, eles foram escritos, copiados da mesma forma que o aluno copiou na avaliação diagnóstica, tá bom? Se vocês perceberem, vocês vão ver que a linguagem, né? A parte ortográfica também, tá certo? Fica um pouquinho a desejar, né? Porque mesmo foi copiado do aluno, tá certo? E aí, nós estamos aqui pra gente ir aprendendo, reaprendendo, vendo as dicas pra gente melhorar a escrita, a leitura e a interpretação, tá bom? Bem, a atenção nessa questão vai bem direcionada aqui, ó. Cria uma história em que você vai escrever de maneira criativa como o personagem principal conseguiu derrotar o coronavírus no Brasil. Essa proposta de produção textual, o que a gente chama de enunciado, foi a proposta de produção textual lá da avaliação diagnóstica, tá bom, pessoal? E aí, ela serviu de referência para me fazer essa pergunta aqui para vocês. Vocês teriam que comparar esses dois textos e responder essa perguntinha aqui, ó. De acordo com a proposta de produção textual. Então, de acordo com essa proposta aqui de cima, viu? Pode-se afirmar que A. O texto 1 atendeu a proposta da produção solicitada. Muitos alunos responderam que sim, mas olha só, vamos dar uma olhada no texto 1. Esse texto 1 aqui, tá certo? Ele não vai atender essa proposta aqui de produção textual, porque aqui está pedindo para fazer, criar uma história onde um personagem principal ele vai conseguir derrotar o coronavírus. Então, tem toda uma estrutura por trás desse texto. E esse daqui, ó, tá certo? Esse texto 1 só vai ter o título e aqui ele vai... A cara dele é mais como se fosse assim um informativo, né? Um texto informativo. Ele está informando o que você pode fazer para se cuidar contra o Covid, né? O coronavírus, tá bom? Então, não pode ser a resposta opção A. Vamos para B. O texto 2 não apresentou título? Vamos lá para o texto 2. Esse aqui é o texto 2, tá bom? E olha só, o texto 2 tem título. Certo, pessoal? Que é King Kong, você Corona, tá bom? Que eu acredito que seja King Kong versus Corona, né? Então, esse texto tem título. Então, ele já descarta a opção B, que fala que ele não tem título. C. Ambos os textos utilizam sinais de pontuação. Olha só, pessoal. Esses dois textos aqui, se vocês forem olhar direitinho, de cara você já percebe que ele não tem pontuação nenhuma. Não tem ponto final, não tem vírgula, não tem nenhuma pontuação. Logo, a C já é descartada. E ficou a A como resposta correta, mas vamos discutir ela também. Apenas o texto 2 utilizou embora minimamente. Minimamente, pessoal, quer dizer pouquinho. Mecanismo de coesão. Lembra que nós trabalhamos nas nossas atividades que trabalho o texto de coesão, né? Trabalhamos aí sobre coesão. Que aí você vai perceber que esse texto, mesmo não tendo assim as características que atendem à proposta da produção textual,
Mas ele, ó, olha só o início dele. Era uma vez um gorilo de Goneibos. Ele era imune a qualquer doença, né? Então ele foi registrado e agora 6 meu amigo pegaram na saliva e assim eles acredito que seja querido de verdade, né? Muito bem. Mas vamos nos atentar aqui à situação no iniciozinho do texto. Olha só. Era uma vez um goleiro de Joneibós. Ele era imune. O autor desse texto aqui se referiu ao gorilo, mas lá na frente, quando ele foi citar o gorilo de novo, ele não citou o nome gorilo, ele citou ele, certo? Então, ele utilizou aqui minimamente um pouquinho, né, de coesão, tá bom? Então, a resposta dessa questão é a D. Ok, pessoal? Valeu!